Vamos iniciar mais um programa Café com Livros. Toda semana estamos lançando aí uma série de programas com um bom café, né, gente? Eu aprecio muito um bom café e aqui a gente sempre indicando a leitura de um livro. Hoje eu vou indicar novamente um livro que já havia falado algumas edições atrás, que é o livro Um Alguém Especial, de minha autoria, Wesley Garcia. Tá aqui, ó. Tô aqui novamente falando um pouquinho dele. Eu acho, se salvo me engano, eu não havia ainda comentado um pouquinho sobre a sinopse desse livro aqui, ó. Um Alguém Especial. Vou ler um pouquinho a sinopse dele, olha só que legal. Um Alguém Especial fala o seguinte: este é um romance que trata sobre as complicadas relações humanas. Não entendemos ao certo quem somos, o que queremos e o que defendemos. Confiança, amor, traição, medo, ganância, mentiras, fraqueza, arrogância e humildade são temas desta ficção cheia de segredos e surpresas do início ao fim. Um Alguém Especial narra a história de Letícia Mesquita. Letícia Mesquita é uma mulher bonita, jovem, casada com o poderoso empresário Gilberto Mesquita. Ela é mãe de 2 filhos, Mateus e Priscila. Tudo estava na maior perfeição, abre aspas, quando começa a desmoronar a partir do misterioso assassinato do marido de Letícia. Com a morte de Gilberto Mesquita, ela, nossa protagonista, Letícia, é envolvida num insólito mundo de segredos. Ela descobre que o marido mantinha um relacionamento torpe com a ambiciosa Suzane e também o seu envolvimento com um esquema com o seu ex-sócio Rodrigo. O filho também está envolvido com drogas, além de ser ela, Letícia, é apontada como uma das principais suspeitas pelo assassinato do marido e por alguns outros crimes, que na verdade eram crimes do próprio marido, Gilberto. Então, ela vai ter que assumir o controle de todos os negócios de Gilberto, sem saber que Rodrigo, que era o sócio, também estaria há anos, além de estar envolvido, ele e as empresas, numa série de problemas, também estava roubando as empresas do ex-sócio Gilberto, e Letícia descobre tudo isso. No meio de tudo isso, no meio de todos esses problemas, esse turbilhão de problemas, Letícia conhece o novo professor de língua portuguesa e literatura dos filhos da escola. Chega um novo professor chamado Lucas Geliel. Esse Lucas se demonstra um amigo, se aproxima, Letícia começa a alimentar sentimentos, uma mistura de sentimentos por esse professor, que se torna uma fortaleza, e aí gera um sentimento novo, e daí surgem novos núcleos, novas histórias, daí eu não posso falar muito mais do que isso. Acontecem novos assassinatos, novos segredos, e aí ao longo de 31 capítulos, essa novela, né, essa ficção, eu garanto, prende o leitor do início ao fim. Tá aí a Letícia olhando para o alto, né, e surge algo que vai fazer você tentar descobrir quem é esse um alguém especial, uma ficção, como eu disse, em 31 capítulos. Tenho certeza que você vai gostar demais. Hoje, um Alguém Especial está disponível aí apenas pelo Estante Virtual, né, www.estantevirtual.com.br. Também você pode adquirir pela Tagore Editora, pela Tesaus Editora. Vou deixar aí os contatos para você também poder aí adquirir o livro. Tenho certeza que você vai gostar demais. Faço propaganda dele aqui. Gente, comprem, adquiram, vocês vão gostar. Apresentei a alguém. Todo mundo, a gente não consegue expandir tanto assim, a gente que vive no anonimato, mas as pessoas que adquiriram o livro, que tiveram acesso, que leram, até hoje pelo menos, né, disseram que gostaram muito, apreciaram bastante a leitura desse livro, o enredo, e eu recomendo, tá bom? Um Alguém Especial, Wesley Garcia, essa é a dica de literatura de hoje, a época pela Tesaurus Editora.
beleza? Vamos falar sobre dois teóricos bastante importantes também. Vamos falar sobre Bourdieu e Passeron. Vamos falar um pouquinho sobre eles e a sua importância, a importância desses dois teóricos para a educação. Vamos começar falando sobre Pierre Bourdieu. Bourdieu foi francês, nasceu na França em 1930 e faleceu em 2002. Ele fez letras e também se graduou em filosofia. Ele fez letras na Escola Superior em Paris. Depois, em 1954, também se graduou em filosofia. De origem campesina, Bourdieu prestou serviço militar na Argélia. Em 1958, Bourdieu foi professor assistente na faculdade em Argel, onde iniciou seus estudos com a Sociedade Kabila. Já em 1960, ele foi assistente de Raymond Aron. E foi nessa época também que ele iniciou seus estudos sobre o celibato. Nesse período, na década de 70, já iniciando na década ainda de 60, começou o seu desenvolvimento no pensamento sociológico. Depois, ele teve grande destaque em outras faculdades estrangeiras, como, por exemplo, no seu trabalho em Harvard, Chicago, por aí vai. Agora vamos falar um pouquinho de Jean-Claude Passeron. Jean-Claude Passeron nasceu em 26 de novembro de 1930. Também era francês. Também estudou na Escola Normal Superior de Paris. Ele estudou filosofia e sociologia. Em 1960, ele e Bourdieu fizeram 2 estudos para e na educação. Esses 2 estudos foram especificamente na sociologia da educação. Passeron liderou o departamento de sociologia da Universidade de Nantes, na França. Ele estudou sociologia da cultura e ele também estudou sociologia das artes. Agora, vamos ver um pouquinho da contribuição dessa dupla, Bourdieu e Passeron, para a educação. Olha só. Para eles, a escola não é uma ilha. A escola não é neutra. Ela não vive isolada. Na verdade, a escola reproduz todos os privilégios daqueles que já são favorecidos. E isso representa a chamada violência simbólica. A violência simbólica é a imposição de ideias por meio da doutrinação religiosa, por meio da escola, por meio da família, por meio da política, das práticas esportivas, por meio da comunicação cultural. Isso para dar continuidade aos privilégios daqueles que, como eu disse anteriormente, já são os favorecidos. E a escola tem um papel fundamental nisso. Daí, então, que se torna violência simbólica, porque a escola traz uma ideia de neutralidade. Ela se coloca como um espaço neutro. E ela nunca é. Ela tem esse papel. Para Bourdieu e Passeron, portanto, a escola nunca vai exercer o papel de democratização ou mesmo de ascensão social. Muito pelo contrário, ela reproduz essa violência simbólica ao reproduzir os privilégios aos favorecidos. Olha só. Bourdieu também trata do capital cultural. Em certo momento, observando crianças em idade escolar, Bourdieu observou que as escolas tratavam de forma diferenciada as crianças que eram dotadas de mais privilégios
e que atendiam culturalmente, respondiam de forma diferenciada às crianças que eram vindas de classes menos favorecidas, classes populares mesmo. Ou seja, a maneira como elas falavam, se postavam, a cor, o jeito que se vestiam, o jeito que respondiam aos conteúdos, elas tinham mais privilégios, elas tinham mais um atendimento diferenciado àquelas crianças que não respondiam com tanta docilidade, que vinham das classes menos favorecidas. Por quê? Porque elas apresentavam um capital cultural diferente daquelas outras. Então não era só um capital econômico, mas Bourdieu apresentou então, a partir dos seus estudos, o chamado capital cultural. E aí, Bourdieu apontou nos seus estudos chamado de reprodução social o lugar da escola nesse processo todo. E, gente, é o lugar de estratificação social. Tá vendo? Então, eu encerro por aqui um pouquinho mais sobre esses, hoje, 2 teóricos da educação que também são fundamentais para os nossos estudos, Bourdieu e Passeron. Falei um pouquinho da violência simbólica, do capital cultural. Tenho certeza que vai ser de grande valia, vai nos ajudar a conhecer um pouquinho mais dos teóricos da educação e de conhecimentos pedagógicos. Espero que vocês tenham gostado. Estão aí os links para vocês seguirem no nosso canal, também no nosso site, nas redes sociais. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima com mais Café com Livros. Valeu, pessoal. Um abraço.